Oi, gente, eu sou a Camila Rodrigues e vamos começar aqui a nossa quinta aula de Fisiologia Humana, né, onde a gente vai estar resolvendo alguns exercícios. Vou ir aqui para o slide, né, para me apresentar para vocês. E aí a gente vai fazendo os exercícios e eu vou explicando ao longo dos exercícios, né, o conhecimento que a gente precisaria de ter para resolver esse exercício. Vou esperar carregar aqui. Beleza. Vamos lá, primeira questão do Enem, da prova de 2011. O vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural dos organismos não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduzem até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistentes em comparação com pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV, em decorrência da. Eu vou ler as alternativas e vou explicar rapidinho, tá, gente, para vocês. Letra A, alta concentração de macrófagos. Letra B, elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Letra C, aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. Letra D, rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Ou letra E, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Então, lá, para você entender essa questão e conseguir resolver, vocês precisariam lembrar o que é a vacina e como ela atua no nosso organismo. A vacina, ela vai vir como um processo ativo, porque a gente vai, né, a partir do momento que a gente recebe a vacina, por exemplo, com a vacina do HPV, você vai ter ali o vírus, né, do papiloma humano, né, o vírus do HPV, morto ou atenuado dentro do seu corpo. E aí o seu corpo vai começar a produzir anticorpos contra aquilo e vão produzir células de memória, que posteriormente, caso você seja infectado por esse vírus, elas vão estar atuando ali para poder expulsar aquele vírus e você não se contaminar por ele, não ter nenhum problema, né, dentro do seu organismo, digamos assim. Então, a resposta correta seria a letra D, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Aqui vem a explicação, ó. Quando recebemos uma vacina, são introduzidos no nosso corpo agentes causadores de certa doença, que estão mortos ou atenuados. Ao receber esses antígenos, nosso corpo inicia a produção de anticorpos e de células de memória. Dessa forma, quando ocorrer um novo contato com o agente contra o qual fomos imunizados, a resposta será rápida e logo o agente patogênico será destruído. Então, para vocês resolverem essa questão, é só vocês lembrarem como que funciona a vacina, que seria super tranquilo para responder. Próxima questão do Enem de 2010. A cafeína atua no cérebro, bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, a adenosina. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a adenosina e combina-se com seus receptores. No entanto, ela não diminui a atividade das células da mesma forma. Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível de adenosina, as células aumentam a atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam. Uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los, com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a liberar hormônios que ordenam as suprarrenais que produzam adrenalina, considerado o hormônio do alerta. Então, assim, aqui tá realmente explicando como que a cafeína vai atuar dentro do nosso corpo, né? A cafeína é muito usada, gente. Tanto quando, em questão, tipo, por exemplo, quando as pessoas tomam muito café porque não podem dormir, precisam de manter alerta ali para resolver alguma coisa, para um dia muito intenso, muito cheio, as pessoas vão se alimentar dessa cafeína, vão tomar essa cafeína em forma de café, por exemplo. Também está presente em muitos medicamentos, como é o caso da pergunta. Ó. Infere do texto que o objetivo da adição de cafeína em alguns medicamentos contra a dor de cabeça é. Vocês já podem ter visto vários medicamentos para dor de cabeça, talvez vocês já até tomaram medicamentos para dor de cabeça que tem a cafeína. Aí tem que saber o porquê que eles têm. Letra A, né? Qual que é o que essa adição da cafeína, né, vai ajudar nos medicamentos? Letra A. Contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas. Letra B.
aumentar a produção de adrenalina, proporcionando uma sensação de analgesia. Letra C, aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a atividade das células nervosas do cérebro. Letra D, induzir a hipófise a liberar hormônios, estimulando a produção de adrenalina. Ou letra E, excitar os neurônios, aumentando a transmissão de impulsos nervosos. Quando a gente interpreta o texto, a gente vê que a única alternativa que tem algum sentido e que é, né, tipo, bem coerente, seria a letra A, mas vamos entender o porquê, o que está a explicação. Ó. Como a dor de cabeça é ocasionada por dilatação nos vasos sanguíneos, que estimulam as terminações nervosas, e a cafeína apresenta o efeito de contrair esses vasos, frequentemente essa substância é usada na composição de medicamentos. Ou seja, eu estava falando aqui, ó, contrair os vasos sanguíneos do cérebro. Por quê? A dor de cabeça vai dilatar, então a cafeína vai vir para contrair, então vai ter esse processo aí para poder ajudar no alívio da dor. Próxima questão, Enem de 2018. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que lipídios apresentam natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a letra A, hidrolisar os lipídios. Letra B, agir como detergentes. Letra C, tornar os lipídios anfifílicos. Letra D, promover a secreção de lipáses. Ou letra E, estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Essa questão, gente, é super tranquila, porque sempre que pelo menos os meus professores, sempre que eles me explicavam sobre a bile, sobre, né, o que a bile resolvia, no que ela participava desse processo, sempre falavam que eles vão agir como os detergentes, eles vão emulsificar as gorduras. Então, aí já está a resposta, a letra B, agir como detergentes. Mas aí vem a explicação, ó. Para responder essa questão, é fundamental conhecer o processo de digestão e o funcionamento da bile. A bile não contém enzimas, portanto, não hidrolisa os lipídios. Seu papel é funcionar como um detergente, emulsificando a gordura e favorecendo a ação das lipáses, que vão ser o quê? O que as lipáses vão fazer? Quebrar esse lipídio, né? Podemos concluir, portanto, que a resposta correta é B, agir como detergentes. Por último, uma questão que não é do Enem, né, foi de algum vestibular, mas eu coloquei também porque eu acho que é importante a gente dar uma olhada em outros estilos de exemplo, de questões, porque vai que cai, né? O tecido epitelial de revestimento reveste os órgãos externa ou internamente. Esse tipo de tecido epitelial pode ser classificado de acordo com o número de camadas de células que apresenta. Associe o tipo de tecido quanto ao número de camadas. Então, né, você vai classificar aí, né? O tecido pseudoestratificado, epitélio estratificado e epitélio simples. E vai colocar aí na ordem nessas características que eles deram. Por exemplo, constituído por uma camada de células, constituído por uma camada de células com núcleos em diferentes alturas, aparentando formar várias camadas, ou constituído por várias camadas de célula. Então, essa questão, gente, vocês poderiam não ter ideia do que cada um é. Mas quando vocês analisam os nomes, vocês já conseguem obter a resposta. Por exemplo, quando a gente fala de epitélio pseudoestratificado, é só você lembrar que pseudo é um termo, né, que a gente usa, por exemplo, na biologia, e que tem o sentido de falso, uma coisa que dá a entender que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, a única alternativa que explica uma coisa assim é a segunda, ó, constituído por uma camada de células com núcleos em diferentes alturas, aparentando formar várias camadas, ou seja, aparenta formar várias camadas, mas tem só uma. Ou seja, está sendo uma coisa falsa, a gente tem uma impressão e é outra. Então, com certeza, o segundo é o número 1. Então, a gente já elimina a letra A, B e C, ficaria só a letra D e E. Aí, analisando os outros. Quando a gente fala em epitélio simples, a gente vê que é o mais simples de todos. E o estratificado vai ser uma coisa mais desenvolvida, uma coisa mais diferente, com mais quantidade de alguma coisa, no caso aí de camadas. Então, o epitélio simples vai ser o que é constituído por uma camada de célula, e o epitélio estratificado vai ser o que vai ser composto por várias camadas. Então, a resposta correta seria... Calma aí que eu tenho que... 3, 1, 2, né? Isso, letra D. Aí eu até coloquei aqui no próximo slide uma imagem, ó. O epitélio simples, ó, uma única camada, os núcleos bonitinhos aqui. O estratificado, ó, no caso aqui colocou 2 camadas. E o pseudoestratificado, olha aqui, o núcleo, alguns são mais para baixo, outros mais para cima. E aí quando você olha, parece que tem 2 camadas, né, mais de uma camada. Mas na verdade só tem uma, né? Bom, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido. Qualquer dúvida, podem estar mandando por e-mail, que eu respondo vocês, ou podem colocar nos comentários também. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que tenha ajudado. E é isso. Um ótimo final de ano para todos. E até mais.